Você já viram o preço do ouro quanto tá? E você sabe a relação disparada do preço do ouro e prenúncio de uma crise? Se não sabe, fica aí com a gente que a gente vai explicar agora. Bem-vindos ao canal Mercado Geológico. Meu nome é Jonas Neto e hoje vamos falar sobre o motivo que a gente tem que ficar alerta para uma nova crise mundial. Mas antes, vamos fazer o triplo C. Vamos curtir, compartilhar e comentar aí embaixo se vocês têm alguma dúvida ou algum tema que vocês queiram que a gente fale. E para me ajudar hoje, infelizmente eu não tenho um comercial. O comercial hoje foi viajar para trabalho. Mas eu tô aqui com o editor e ele hoje vai trazer as perguntas mais pertinentes para a gente tirar as dúvidas aqui. Hoje o comercial não está aqui, mas espero cumprir aqui o papel dele no canal, que é de suma importância, né? Vamos começar com a primeira pergunta aqui do canal, né? Jonas, acho que a gente pode começar com uma pergunta bem simples, né? Vamos lá. Por que o ouro ainda é considerado um ativo tão seguro em pleno século XXI? O ouro é considerado um ativo muito seguro, quer dizer, o ativo, eu acho que provavelmente o mais conservador que tem, porque existem algumas características no ouro que fazem ele ser tanto raro quanto ele ter um valor para ser trocado e também para ser armazenado. O ouro é considerado o que a gente chama de reserva de valor. Ele é ouro tanto no Brasil, quanto no Canadá, quanto na China, quanto em qualquer lugar aqui do planeta Terra. Então não muda o ouro. É um elemento químico, é um metal, ele é muito maleável, utilizado na indústria, na parte de eletrônica, de precisão, para aumentar o contato, aumentar a condutividade dos circuitos. E o ouro também é utilizado muito desde os primórdios como uma moeda de troca. Quando a gente está falando de reserva de valor, o ouro ele tem essas características. Ele consegue ser divisível. Você consegue pegar uma quantidade de ouro, dividir por uma grama e utilizar essa grama de ouro para poder comprar algo ou trocar. Muito antigamente, quase todo o mercado era feito através da troca de metais e o ouro era um deles. Outra característica do ouro, a sua liquidez. Se você tem ouro na mão e precisa de dinheiro, você troca ele rapidamente. Qualquer banco, qualquer lugar especializado, ou até mesmo as pessoas compram. Ele não apodrece, gente. Ou seja, se você deixar o ouro 1000 anos no cofre guardado, ele vai ficar lá guardado e o seu valor vai ser relacionado com o mercado naquele momento. Acho que para a gente começar a entrar nesse assunto, né, do ouro, que é muito importante, a gente pode tentar traçar um panorama do ouro dos anos 2000 para cá. Você consegue traçar esse panorama para a gente, histórico? Antes dos anos 2000, o ouro ele não estava tendo um crescimento muito grande. No ano de 2001, aconteceu um evento muito importante que mudou muito a dinâmica mundial, que foi o ataque às Torres Gêmeas, o que gerou uma insegurança tremenda nos mercados e também mudou muito a dinâmica de aviação e geopolítica, foi muito modificada, né? Os Estados Unidos começou a interferir em alguns países para tentar evitar essa questão do terrorismo e nesse ponto foi o primeiro pico de alta do ouro. Em 2008, a gente sabe muito bem, a crise subprime fez com que um dos maiores bancos do mundo, né, Lehman Brothers, quebrasse e a economia americana ela despencou. Uma queda nessa economia americana faz o mundo todo ter uma crise. E o ouro também subiu o valor. Lembre-se sempre que toda crise, o ouro ele é um ativo de proteção. Como o seu valor praticamente não muda, até valoriza muitas vezes, muitas pessoas quando estão perto de uma crise, eles compram ouro ou prevendo alguma crise, compram ouro. Vamos lá, estamos em 2008. Vamos dar um pulinho agora para 2019. 2019 foi o aprofundamento da guerra comercial dos Estados Unidos e China no primeiro governo Trump. Isso também fez o ouro disparar bastante. E agora, chegamos a 2020. Tivemos a pandemia global, né? A pandemia do C-19 fez com que a economia praticamente parasse no mundo e para existir ainda alguma sobrevida nas economias mundiais, os governos mundiais, os bancos centrais começaram a fazer uma alta emissão de moeda, fazer auxílios, já que a economia estava parada, as pessoas precisavam de algum auxílio, algo para comprar. E essa emissão alta de moeda, praticamente dobrou, triplicou em alguns países, faz com que essa moeda perca o valor. Então esse é não é um motivo, é um dos motivos que inflaciona a sua moeda. Já o ouro, ele consegue ser estável e muitas vezes ele consegue se valorizar em relação àquela moeda que inflacionou. Depois da Covid-19, que fez muitos países, por exemplo, os Estados Unidos, saiu de uma impressão de 3 trilhões de dólares para 8 trilhões. A União Europeia também dobrou a sua emissão de moeda. Por exemplo, o Brasil saiu de mais ou menos 300 bilhões de reais para 1 trilhão de reais, até um pouco mais. Certo, Jonas. Pegando esse gancho que você falou sobre emissão de moeda... Existe uma quantidade limitada de dinheiro, vamos supor isso, no Brasil. Supondo que o Brasil agora precise de mais dinheiro para poder pagar suas contas, para poder dar auxílio, fazer o que tinha que fazer. No lugar de trazer o dinheiro de fora ou criar riqueza, se imprime dinheiro, ou seja, se emite mais moedas. A quantidade de riquezas que tem no Brasil é aquela.
mas a quantidade de reais representando aquela riqueza se dobrou, essa impressão dobra. O real desvaloriza pela metade. Obviamente que não é assim tão rápido e tem mais outros fatores que influenciam nisso. Mas, a grosso modo, a impressão de moeda, ou seja, a emissão de novas moedas sem ter nenhum lastro, gera inflação. Isso que a gente chama de expansão da base monetária. É um dos fatores que gera inflação, não é o único. Então entendi. Então é por isso que, frente a essas moedas, o ouro conseguiu ter essa valorização bem expressiva nos últimos tempos. Isso, exatamente. Um título de curiosidade, normalmente 1,5% do ouro que tem no mundo é colocado no mercado. Vamos dar exemplo. Vamos supor que tem 100 milhões de toneladas de ouro no mundo. Vamos supor. Esse valor ainda não é muito certo. Então, cerca de 1.500 toneladas de ouro são colocadas novas no mercado do mundo. E muitas vezes esse ouro extraído, ele não vai para o mercado, ele vai ser estocado dentro dos cofres de alguns países ou empresas. Certo, então vamos puxar agora um pouco mais a sardinha para a geologia. Você consegue dar um panorama da confecção de ouro mundial e falar um pouquinho também sobre essa última descoberta na China, que não mexeu na oferta de ouro? Vou começar falando um pouco sobre alguns depósitos de ouro importantes aqui no mundo. Um dos principais depósitos de ouro fica localizado na África do Sul, é o depósito de Witwatersrand, um depósito muito característico, que tem uma produção de ouro imensa. Esse depósito, o modelo dele, inspirou um modelo que existe aqui na Bahia, no Brasil, que é a Serra de Jacobina, tem um modelo muito parecido com o dele, e também um local onde tem muita mineração de ouro, uma grande produção. Existem outros locais que têm produção de ouro muito grande. No Chile tem, nos Estados Unidos tem uma produção de ouro muito grande, na Carolina do Norte, Carolina do Sul. Na Rússia tem uma grande produção de ouro. Aqui no Brasil tem vários locais, no Pará, Amazonas. Mas muito relevante é falar da China, que foi um depósito de ouro, um dos maiores já conhecidos, foi descoberto e ainda não começaram as suas atividades. Todo esse ouro descoberto no mercado, o ouro vai desvalorizar, né? Teoricamente seria assim, mas em primeiro lugar, essa mina não está em operação ainda, foi descoberta. Ela deve começar a operação em 2028. Em segundo lugar, nem todo ouro, ou seja, uma grande parte desse ouro que vai ser minerado vai para dentro dos cofres do governo chinês ou então no mercado interno da China. E o que vai para o mercado é de uma quantidade tão pouca que a velocidade que se imprime moeda, ou seja, a velocidade que as moedas mundiais se desvalorizam, é muito maior do que a quantidade de ouro que está entrando no mercado. Então, o ouro, ele se valoriza em relação às moedas mundiais, todas elas. Por isso que o ouro, ela tem um choque de demanda, ou seja, o mundo precisa de muito ouro e não de oferta. Então deixa eu ver se eu entendi. Essa descoberta da China não vai impactar muito essa oferta de ouro, porque, primeiro, a produção deve levar alguns anos para se iniciar, né? Isso. Segundo, boa parte desse ouro que é produzido na China vai ser consumido internamente. Exatamente. Certo. E acho que, pelo que você falou, os outros países do mundo, né, tá mais preocupado com a demanda do que a oferta. Exatamente. E tem uma tendência muito grande, visto que desse cenário geopolítico atual, vários países estão deixando de utilizar ou tentam deixar de utilizar o dólar como moeda para trocas. Cada vez mais os países estão trazendo ouro para seu cofre para poder servir de lastro para alguma possível nova moeda ou então algum tipo de papel que possa ser emitido. E por curiosidade, o país que tem maior reserva dentro de cofre no mundo é os Estados Unidos, que tem 8 mil toneladas de ouro. A nível de comparação, o Brasil tem 130 toneladas. Você falou uma coisa interessante, Jonas, que eu vou fazer a pergunta, acho que é mais por curiosidade. Você falou sobre a criação, a emissão de novas moedas. Sim. Eu queria saber uma coisa. Com o crescimento das criptomoedas, o Bitcoin, você acha que pode substituir o ouro como a principal reserva de valor? O Bitcoin, ele tem duas vantagens em relação ao ouro e uma grande desvantagem. Eu vou falar primeiro as vantagens. O Bitcoin, ele consegue ser fracionado muito mais que o ouro. Se existir um local que você possa comprar com Bitcoin, com sua fração de Bitcoin, você pode comprar um pão, por exemplo. Agora, você comprar um pão com uma fração de ouro seria microgramas de ouro. Então, isso é quase que impossível você trabalhar nisso. Eu lembro quando surgiu toda essa questão do Bitcoin, era divulgado que até as pizzarias em São Paulo vendiam pizza em Bitcoin, né? Exatamente. E aí eu entro com a desvantagem. Uma desvantagem do Bitcoin é a volatilidade. Ele é muito volátil. Imagina uma pizzaria, você construir o preço de um prato, de uma pizza, por exemplo, você fazer aquele preço, e na hora de você colocar o preço em Bitcoin, ele pode subir 20%, 30% em um mês. Então, por isso que até então, isso dificulta o Bitcoin ser a reserva de valor. Agora tem mais outra vantagem, facilidade de transporte. Se você tem uma riqueza muito grande em ouro e acontece, sei lá, uma catástrofe no país, vamos supor que a pessoa está na Ucrânia, tem uma guerra, ela tem uma reserva de ouro. Como é que ela vai tirar o ouro daquele país? É difícil, né? O Bitcoin, ela já consegue pegar uma carteira física, o wallet, colocar um pendrive, gravar a senha na cabeça e pode ir para outro lugar e levar sua riqueza. Essa é a desvantagem do ouro em relação ao Bitcoin.
O ouro, como eu falei anteriormente, ele pode ser utilizado em algumas aplicações industriais, principalmente para aumentar a condutividade em pequenos circuitos, né? O ouro utiliza em circuitos muito frágeis, como naves espaciais, também na área audiovisual, os circuitos com ouro são muito utilizados para não ter perda de sinal. Tem ouro no celular. Tem ouro no celular. Poucos bancos centrais aceitam oficialmente o Bitcoin, né? Exatamente. Nem todos os bancos centrais estão utilizando o Bitcoin. Alguns países, como por exemplo os Estados Unidos, começou agora a sua reserva de Bitcoin oficial. Então tende a ser que eles utilizem, mas até agora o ouro é bem-vindo para os governos mundiais e o Bitcoin ainda não é bem aceito. Esse vídeo foi mais focado a falar do mercado de ouro e como funciona o ouro na economia mundial e no contexto geopolítico. Se vocês quiserem que a gente faça algum vídeo falando sobre mineração de ouro, como achar ouro, dá uma comentada aqui embaixo. Antes de eu ir embora, falta falar do Triple C mais uma vez. Curte, compartilha e comenta aqui abaixo. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu, editor. Um abraço.